Lá em João, no capítulo 10, versículos 27 em diante, o Senhor Jesus ele nos ensina algo muito importante sobre ser ovelha. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Você é ovelha ou você é bode? Você tem sido obediente à vontade do Senhor? Você verdadeiramente tem procurado andar de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para todos aqueles que se declaram cristãos? Eu me lembro que quando Ele estava em os seus últimos momentos ensinando aos seus discípulos sobre a questão do amor, Ele diz: e nisso saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. E o que está querendo dizer? Que nós devemos estar prontos para amar um ao outro, a ponto que, se preciso for, dar a nossa vida em resgate por essa pessoa, mesmo que essa pessoa não seja tão agradável aos seus olhos, não seja uma pessoa tão amigável. Porque, como diz o apóstolo Paulo, morrer por alguém que é nosso, até é possível que alguém morra, mas morrer por alguém que nos ofende, que, entre aspas, são nossos inimigos, aí é difícil. Por isso que o amor de Deus ele é tão difícil de se entender na visão humana, porque a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós inimigos dele, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas atitudes. Então, você é ovelha quando você se dispõe a ouvir a voz do mestre, a ouvir a voz do bom pastor. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e esse que me ama será amado do Pai. E eu, Pai, nos manifestaremos a Ele e habitaremos nele. E a gente vê que isso se cumpre através do Espírito Santo de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje diz respeito à nossa condição. Se nós verdadeiramente dizemos que somos de Cristo, que amamos Deus, por que é que na maioria das vezes a nossa linguagem não condiz com aquilo que confessamos? Me desculpe se sou um pouco rude ou sou um pouco ignorante na minha forma de falar por desconhecer a sua vida, mas eu acho inadmissível uma pessoa que se diz cristão, que ama a Deus ou que reconhece que Deus é amor, que Deus é tudo, e anda na contramão dele diante daquilo que fala. Eu não admito que uma pessoa que diga que ama a Deus, que fala de Deus, que até que vai para a igreja, eu não sei qual seja o seu credo, se católico, se é evangélico ou protestante, como você queira me chamar, mas que depois, no momento de raiva, no momento de adversidade, chama palavrões, diz palavras que não condiz com a fé que confessa, pessoas que muitas vezes compactua de pensamentos mundanos que vão de encontro à palavra de Deus, ou não honra a sua liderança, não honra aquilo que se é exposto através dos princípios da palavra, por causa de interesses ideológicos, por causa de interesses pessoais, porque não concorda. Viver com Deus é uma renúncia, é você abrir mão do controle da sua vida e entregar para Deus. É deixar que Deus lhe dirija os passos e a sua vontade. É toda vez que aquele pensamento mal querer se levantar para te fazer pecar ou fazer tudo que é contrário à vontade do Senhor, e você percebendo porque está no Espírito, e repreender e se afastar, e não deixar que isso lhe domine a sua mente ou a sua imaginação. Colocar-se na vontade de Deus é você ter um carro e dizer: a partir de hoje, Senhor, eu não mais vou estar à frente desse volante, mas o Senhor. E você passar para o banco do carona e deixar que o Senhor conduza. E como é que isso pode acontecer? Às vezes
Você vai olhar e dizer: Senhor, não é esse o caminho, Senhor. Por aqui não, Senhor. Esse caminho não vai dar certo, Senhor. Esse caminho é muito trabalhoso. Não, você não vai ensinar mais o Senhor a dirigir. Você vai confiar nele. Porque para você, por mais dificultoso que pareça o caminho, quando Jesus está no controle do volante, é o lugar mais seguro que ele está te conduzindo. É o lugar de tranquilidade, é o lugar de refrigério, é o lugar de paz, é o lugar de bonança. Então aprenda a confiar em Deus, aprenda a viver em Deus. Faça com que as palavras que saiam da sua boca manifeste aquilo que você crê no Senhor. O salmista no Salmo 19, versículo 14, ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Diante da tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que as pessoas possam te conhecer por aquilo que você falar, por aquilo que você diz. Eu me lembro que quando Pedro nega Jesus pela última vez, algumas pessoas disseram: verdadeiramente você é um deles, porque a sua maneira de falar te denuncia. Um dia eu fui fazer compra para minha esposa, que ela precisou, e eu cheguei no mercado, eu vi uma roda de conversa, e nessa roda de conversa eu não estava ali para observar nada, mas eles estavam falando no tom alto que era impossível não escutar. Só via que tinha um jovem rindo, e pelo pouco que eu entendi, aquele jovem era da igreja e que estava trabalhando ali, que a partir daquele momento que começou a trabalhar ali, em vez de ele ser um objeto de influenciar as pessoas para Cristo, ele se deixou ser influenciado por alguém, e por causa dessa influência, alguém o estava chamando de anjo caído. Aquilo me incomodou muito, não por causa dele, mas por causa de Cristo, porque alguém que se dizia cristão, em vez de ser luz para alguém, estava sendo trevas. E eu volto para ele e digo: jovem, não permita que ninguém diga palavra de maldição sobre sua vida, porque anjo caído é um demônio, e quando alguém está te dizendo que você é um anjo caído, alguém está te chamando de demônio. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem utilizar a palavra comerá do seu fruto. Disse isso e saí, fui-me embora, a roda foi desfeita. Mas nós precisamos ter convicção daquilo que carregamos, o nome de cristão, por causa das nossas posturas, dos nossos posicionamentos de acordo com a vontade da palavra de Deus. O mundo precisa nos reconhecer como sal e luz, como o Senhor diz lá em Mateus no capítulo 5. Se nós não temos sido isso, se nós não temos manifestado essa glória, é bom rever os nossos valores e aquilo que nós confessamos acreditar. É um tempo de um recomeço, é um tempo de restaurar o princípio da verdadeira adoração, da verdadeira comunhão, da verdadeira intimidade com o Senhor pela sua palavra, e que as pessoas possam olhar e ver Cristo, e que você possa manifestar Cristo através da sua vida, das suas atitudes, das suas palavras. Seja um agente de transformação da sociedade diante daquilo que crê e diante daquilo que vive da palavra do Senhor, porque a morte de Cristo não foi em vão. Ele morreu para nos conceder o direito de nos tornarmos de novo, porque Adão abriu mão disso, mas nós nos resgatar o direito de sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo da glórias eterna do Pai, e que eu e você possamos nos apossar e tomar posse disso. Volta para casa. Volta a verdadeiramente comunhão, reveja aquilo que você tem falado, que tem pensado. Se verdadeiramente você se diz cristão, acreditar em Deus, pense nisso. É a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de ver e de crer vai denunciar verdadeiramente se você está com Cristo ou não, se você verdadeiramente pertence a Ele ou não. É inevitável a gente não sentir raiva, é inevitável a gente não se estressar. Mas nós podemos, mesmo estressados, mesmo chateados, continuar convictos daquilo que somos. Somos cristãos, testemunhos de Cristo aqui na terra, para manifestar a glória dele para as nações, para exaltar aquele que é sobre todo nome, porque there is power in the name of Jesus. Há poder no nome de Jesus.